Oi, pessoal, tudo bem? Como eu sempre digo, é uma grande alegria estarmos juntas novamente. E hoje vamos conversar sobre um tema difícil nos dias de hoje, obediência. Mas antes, eu quero lembrar vocês dos nossos meios de comunicação. O nosso Instagram é o @maternidadinareal.ipptv. O nosso e-mail é maternidadinareal@ippinheiros.org.br e todos os programas que a gente já gravou até hoje, eles estão disponíveis no nosso canal lá no IPP Play. No nosso Instagram tem um vídeo ensinando como vocês chegam e acessam, e lá na nossa descrição também tem o link que vai direto para a nossa playlist. Usem e abusem desse conteúdo, compartilhem. Sigam o nosso canal para que esses temas e esses programas cheguem cada vez mais a mulheres e famílias que precisam do amor de Cristo. E como a gente estava falando, o nosso tema é obediência. E o que é obediência, né? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil e submisso. Submisso, uma palavra que não é mais usada nos dias de hoje, né? Uma pessoa que segue, cumpre ou cede às vontades de alguém. Difícil. Na sua casa você tem dificuldade com isso? Eu tenho bastante dificuldade na obediência, mas a gente vai ter muitas dicas e muita palavra de Deus para a gente aprender. E antes eu quero chamar o nosso quadro, o Depoimento de Mãe, que está especial com a Juliana. Pode rodar o quadro. Oi, eu sou a Juliana, sou esposa do diácono Rodrigo Gualano, mãe da Manuela, do Henrico, Manuela com 14 anos e Henrico com 12 anos. As meninas me chamaram para falar um pouco dos desafios na criação de filhos. E falar de obediência para mim é um grande desafio. Quando chega a adolescência, na minha visão, se torna ainda mais desafiador, onde eles começam a criar a identidade deles. Sou muito limitada, tenho muitas limitações, sou pecadora e dependo muito da misericórdia e sabedoria de Deus para me conduzir nessa missão que é ser mãe. Desde a infância dos nossos filhos, eu e o Rodrigo, a gente se esforça ao máximo para educá-los com base na palavra de Deus, ensinando a importância da obediência a Deus e aos pais e também aplicando a disciplina, em amor, quando não são obedientes. Como dói disciplinar, né, os nossos filhos? É muito dolorido para a gente. Mas, segundo a palavra de Deus, em Provérbios 29:15, nos ensina isso. A vara da disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então, o desafio, na minha visão, é aplicarmos na prática essa palavra de Deus, aplicar em amor, ensiná-los a ter disposição para obedecer. As palavras de repreensão são atos de amor para os nossos filhos. O mesmo amor que Deus nos deu, o mesmo amor que Deus despende por nós, né? Ele nos amou, por isso Ele nos disciplina, para que haja um arrependimento e uma mudança na nossa vida. Não é diferente com os nossos filhos. Nós somos pecadores e muitas vezes a gente excede todos os limites, né? A gente dá bronca quando a gente está nervoso, perdeu a paciência. E muitas vezes nós somos complacentes com a desobediência dos nossos filhos. E aí é que entra a desobediência dos pais. Ter dó de repreender não é um sinal de amor. E pode reforçar nos nossos filhos um sentimento de acerto quando estão errados, quando estão com um comportamento inadequado. E eles precisam do limite, eles pedem esse limite. E eles precisam entender que a desobediência é algo errado e desagrada o coração de Deus. E é a forma bíblica para isso, é a disciplina, para a gente corrigi-los, né? É disciplinando. Outro ponto que eu considero muito importante também, que tem nos ajudado muito, é a igreja. A igreja não é responsável pela educação dos nossos filhos. A igreja tem um papel importantíssimo no ensinamento da palavra de Deus para os nossos filhos e para nós pais.
ela não tem responsabilidade em educar. A educação é dada no lar, no dia a dia, ao deitar, ao levantar, meditando na palavra junto com eles. Mas a igreja tem sido um alicerce muito grande para nós. Eu louvo a Deus pela IPP, chegamos aqui há 9 anos e nossos filhos têm frequentado a UPA hoje, mas frequentaram o CP, frequentam a EBD e têm criado vínculos. Eles têm frequentado discipulados e isso tem feito muito a diferença na vida deles, no aprendizado da palavra de Deus. Então, a igreja nos ajuda, está sempre conosco, né, nos dando um alicerce. E para nós pais também tem nos ajudado. Obrigada, Ju. Obrigada pelo depoimento. Obrigada pela sua disposição em conversar um pouquinho com a gente. E obediência, nos dias de hoje, virou sinônimo de não dizer não, de permissividade. O seu filho pode tudo, não é mesmo? Ele tem vontades, ele sabe o que ele quer. As crianças sabem mais do que a gente imagina. Essa não é a realidade bíblica. Né? Ser submisso aos pais é ser submisso a Deus. Eu gostaria de ler um versículo que está lá, alguns versículos que estão lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos de 1 a 4. Saibas disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigo de Deus. Quanto adjetivo horroroso! E a desobediência aos pais está ali junto. E para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, estamos aqui hoje eu, a B, a Paty e a Simone, que está com a gente online. Simone, muito obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui com a gente. Se apresenta para o pessoal aqui de casa. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É poder conversar com vocês sobre um assunto que é tão importante, né? Sou casada com o pastor Quaresma, somos casados já há quase 33 anos, 9 netos e estamos aí nessa jornada familiar, né? Família e ajudando famílias a cuidarem de suas próprias famílias, né? Então eu tenho feito palestras, eu tenho escrito artigos, livros para ajudar a mulherada que está meio perdida por aí, sem saber para onde ir. Muita informação, né? Então, às vezes elas ficam perdidas. Então, eu trabalho com mulheres já há muitos anos, né? Tentando ajudar, tentando ser mais ou menos aquela mulher mais velha lá de Tito, capítulo 2, de 3 a 5, né? Tentando ensinar as mais jovens a temer a Deus, amando seus maridos e seus filhos. Que bênção. Simone, cortou um pouquinho. Quantos filhos você tem? São 4 filhos e 9 netos. Na hora que falou o número de filhos, cortou. Os netos vieram, porque neto, né, gente? A avó fala cheia de alegria. Obrigada, muito obrigada por aceitar o nosso convite, pela disponibilidade, para a gente conversar sobre esse assunto tão delicado, não é mesmo, Paty? É verdade. E a hora que a Liz estava dizendo a definição de obediência, né? Me atentou muito a palavra submissão, né? Porque a obediência ela é ligada automaticamente à submissão. Que você traz à memória também o submeter-se, né? Dispor, você está sujeito àquilo. E como que é difícil para nós adultos chegarmos nesse denominador comum, né? Da obediência, de estarmos ali obedecendo a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, o que Deus espera de nós. Um exemplo muito básico é orar todo dia, ler a palavra de Deus todo dia. Muitas vezes a gente não quer, eu não quero ser hipócrita aqui e dizer que todos os dias eu quero, é mentira. Muitas vezes eu não quero obedecer.
Mas trazendo isso para o universo infantil, eu acho que fica um pouquinho mais complicado, né? Porque nós adultos temos dificuldade com essa obediência. Imagine para eles que muitas coisas ainda são obscuras, não tem uma clareza no entendimento. Porque você falar para a criança, olha, você tem que obedecer porque Deus espera isso de você, é algo muito obscuro, é muito difícil para a criança entender isso, né? E eu acredito, sim, que, como a Simone disse, muitas famílias devem buscar a ajuda dela, porque não é fácil, Simone. E eu queria saber de você, como é esse público que tem te buscado? A quantidade de pessoas é muita gente, uma quantidade razoável. Como esse público te busca? E a principal queixa na questão da obediência com crianças pequenas, né? Primeira, segunda infância. Como é isso? Olha, é uma quantidade enorme. Dificilmente eu tenho encontrado, infelizmente, uma família que diga para mim que não tem problemas em obter a obediência dos seus filhos, sabe? E eu acho que isso é uma crise que a gente vive nos nossos dias, né? Porque, como você falou, a palavra submissão é uma palavra que está fora de moda, né? Então as pessoas não querem nem ouvir falar em submissão. E a gente está recebendo gente nas nossas igrejas, né? Pessoas que vieram do mundo, pessoas que se converteram e que chegam ao evangelho com uma ideia completamente errada de liderança, de submissão, né? de autoridade. Então todos eles muito deturpados, né? A gente está muito longe do que a palavra de Deus diz sobre isso. E aí a gente ouve muito mundo, né? A gente ouve muito as vozes que estão por aí, e tem a voz por aí para dizer o contrário do que a Bíblia fala, né? Então, quando as mães chegam, elas chegam numa crise muito grande, porque se você tem filhos desobedientes, a tua relação com eles vira uma relação caótica. E, consequentemente, a tua relação com o teu marido, né, com a tua casa, com a tua família, vira uma loucura, né? Você passa a ter pequenos reizinhos, né, em casa, tiranos em casa, mandando em você. Então, realmente é desesperador. As coisas viram de cabeça para baixo, né? Porque essa não foi a estrutura que Deus montou, né, que Deus criou, que Deus inventou, né? A estrutura que Deus inventou foi os pais sendo autoridade, os filhos se submetendo a essa autoridade. Quando isso é revertido, né, as consequências são muito imediatas e são muito devastadoras, né? Então, a quantidade de mães desesperadas é impressionante. E é impressionante, né? Porque parece que é uma coisa muito difícil, muito louca, mas eu tenho falado muito, assim, no meu Instagram, nas palestras que eu dou, tenho falado muito. Não é tão difícil ter filhos obedientes. O mais difícil é ter filhos desobedientes. Ter filho desobediente é uma tragédia. É uma loucura. Né? Você não consegue dar conta da vida. Eu realmente entendo quem fala, Deus me livre, nunca mais eu quero ter filho. Quando eu olho para o filho dela, né? Que torna a vida um caos. Né? Então é muito difícil você conviver com uma criança insubmissa, com uma criança que não dobra a sua vontade. Né? Então as mães que chegam para mim, elas já chegam desesperadas com os filhos de 2 anos de idade. Eu falo, mulher do céu, tu tens 30, ele só tem 2. Como é que pode ele te dominar, né? É uma loucura. E sabe, Simone, meninas, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha uns 11 anos de idade, né, pré-adolescente. Foi um negócio que me marcou muito, né? É que tinha um coleguinha de escola e ele... Ali a gente morava no interior e próximo tinha uma região rural em que os meninos às vezes saíam para caçar. Não sei que tipo de animal que eles caçavam, mas eles usavam arminhas de pequeno porte e chumbinho. E esse menino, ele era bem bonzinho, assim, um colega nosso, brincava ali com a gente, e ele pediu para a mãe dele, posso ir com essa turminha? E a mãe dele disse, não, você não vai. Mas ele foi escondido. E aconteceu um acidente e ele faleceu, né, nessa aventura aí. Aí a gente pode achar, né, isso é um caso extremo, geralmente as desobediências não chegam a situações tão extremas, a tragédias, né? Mas isso não é tão incomum de acontecer. E eu, anos mais tarde, lendo a Bíblia,
quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi um versículo fantástico que diz assim, Provérbios 23:14, sim, a disciplina pode muito bem salvá-los da morte. Em algumas traduções fala salvá-los do inferno. E a obediência é um aspecto da disciplina, né? E hoje, novas palavras foram inseridas no lugar, a gente já comentou aqui, a Simone falou, né? No lugar de obediência, se fala em negociação, em convencimento, em debate, né? Coisas assim, conversa, vamos conversar. É lógico que eu não estou invalidando, né, a conversa, porque conversa é importante até para você explicar para o seu filho os parâmetros, né, dessa ordem, o que você está usando como parâmetro, né? Eu estou vendo aqui em obediência a Deus, né? Mas hoje gasta-se muito tempo e parece que não está funcionando, né? Esse modelo não está funcionando, né? A gente vê aí pelos resultados. A gente ouve falar que antigamente, não é da minha época, lógico, né? Antigamente o pai bastava um olhar e o filho obedecia. Hoje o filho, basta um olhar do filho, o pai fala, não, calma, filho. O pai obedece, o pai obedece. É o contrário, né, Bê? Inverteu-se, como filho, a Simone disse. E então é urgente que a criança entenda também esse conceito até de obediência imediata. Exato. Que vai salvá-la, vai livrá-la, vai poupá-la, né? E aí eu já ouvia a Simone falando sobre essa questão de obediência imediata e eu acho que vale muito a pena você reforçar aqui pra gente, Simone, por favor, essa obediência imediata. Ainda cabe, na nossa época, no meio, nesse conceito de disciplina, ainda cabe esse conceito de obediência imediata? Precisa caber. Precisa. Por quê? Porque, na verdade, quando a gente está criando filhos, a gente não pode esquecer que a gente está discipulando filhos de Deus, né? Esse é o primeiro conceito que a gente precisa ter em mente. Porque quando a gente pensa assim, então a gente vai lembrar que o pai deles mesmo é o Senhor. Nós somos apenas mordomos. E nós estamos treinando os nossos filhos para serem obedientes a Deus em última instância, né? E como é que deve ser a nossa obediência a Deus? Imediata. Né? A nossa obediência a Deus deve ser sincera, deve ser de coração, deve ser pronta, né? Então, quando você pensa que você está criando filhos para Deus, você vai entender isso, que você vai precisar ensinar o seu filho como lidar com um Deus santo. Dá para pensar, essa questão de obediência é uma questão muito séria, porque, na verdade, a obediência, ela é o fundamento do evangelho, da vida cristã, é isso, né? Criar meu filho para que ele seja um cristão, né? Eu tô querendo criar o meu filho para que ele viva de acordo com a Escritura. E aí você vai para a palavra de Deus, a gente vai entender que o evangelho é sobre submeter as nossas vontades quando elas estão dando contra a palavra de Deus, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus, não é isso? Isso é o evangelho, né? Lá em Gálatas 5,17, a palavra de Deus fala que existe ali uma luta entre o espírito, né, e a carne. E aí o texto diz que o Espírito Santo de Deus nos foi dado para que nós não façamos o que porventura seja do nosso querer. Então Deus nos deu o Espírito Santo de Deus para que a gente possa dizer, bom, essa minha vontade não está de acordo com a vontade de Deus. Então, se não está de acordo com a vontade de Deus, eu vou negar a minha vontade e eu vou obedecer a Deus. Isso é tanto verdade para mim, que tenho 50 anos, como para uma criança de 2 anos com um pacote de bolacha na mão na hora errada. Né? Então, se você pensar nisso, se você pensar que você está criando um filho, projetando o futuro dele, né, para que ele, mais tarde, em decisões muito mais importantes, ele se dobre à vontade de Deus, né? Você pensar numa criança de 2 anos com um pacote de bolacha na mão, ele tá louco para comer aquilo. E você diz, guarda, tá na hora do almoço. Mas a vontade dele é muito grande. Mas você vai ensinar ele. A sua vontade não importa tanto quando essa tua vontade está indo contra uma autoridade, né? Guarda a bolacha. E aí você vai passar isso lá para adolescência. E você vai ter um menino apaixonado por uma moça ímpia. E você vai dizer para ele, meu filho, a palavra de Deus diz que não, que desigual é pecado. Negue seu sentimento por ela.
e obedeça ao Senhor. E lá quando ele tiver 40 anos, que o casamento dele estiver bem ruim, e ele conheceu uma bela moça sedutora, e ele tiver vontade de abandonar a família dele para ficar com aquela moça, afinal é isso que ele está sentindo, é isso que ele quer, é isso que ele deseja, ele vai se defrontar com a palavra de Deus que diz: não adulterarás. E ele vai falar: eu vou obedecer ao Senhor. Entende? Então é um treinamento que quando a gente vê eles pequenininhos, a gente vê ele não querendo obedecer, batendo o pé, fazendo pirraça, a gente fala: nossa, que temperamento forte, né? Não é temperamento forte, é rebeldia. E essa mesma rebeldia, se não for tratada lá na primeira infância, né, ela vai estourar lá atrás. Vai passar a vida toda, né, como a gente diz aqui no Rio, catando cavaco, né, e tendo dificuldades em obedecer ao Senhor em última instância. Então, hoje é muito difícil, eu acho que cada época tem as suas dificuldades. Hoje é muito difícil porque essa questão de submeter-se é vista como uma humilhação. Quando, na verdade, não é, porque a submissão, né, meu marido sempre, quando ele está falando sobre, por exemplo, a submissão da esposa ao marido, ele sempre diz isso: a submissão é um ato da vontade. Tanto que a Bíblia não manda o marido submeter a mulher, manda o marido amar a mulher e diz para a mulher: submeta-se ao seu marido, né? Então, é um ato da vontade. E a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos desde muito cedo, mesmo que o mundo diga que isso é uma loucura, que o mundo diga que são os filhos, né? É ele que tem que mandar na gente, né? A gente precisa lembrar que nós somos o povo do livro, né? Que a gente fica com a Bíblia, independente do que o mundo fale. Amém, que seja assim, né? E o nosso quadro hoje, Aprendendo com o Pai, está falando exatamente sobre isso, que obedecer é um ato de amor. Pode rodar o quadro. Oi, gente, tudo bem? Hoje o nosso tema é a obediência. E para começar, eu quero convidar você a ler junto comigo o que está escrito lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 20. Diz o seguinte: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Nesse versículo, a gente aprende sobre a obediência dos filhos em relação aos pais. E a gente vê claramente que essa obediência agrada a Deus. E o contrário também é verdade. Se a gente desobedece aos nossos pais, a gente está então desagradando a Deus. Mas a Bíblia nos ensina, além dessa obediência dos filhos com relação aos pais, a gente aprende também em relação à nossa obediência a Deus. E eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito lá em João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui a gente vê o porquê que a gente deve obedecer a Deus. É por amor, por amar a Deus a gente deve obedecer. E não aquela obediência que está esperando algo em troca. Se eu for obediente a Deus, eu vou ser de alguma forma recompensado. Não, é ao contrário. É porque Ele nos amou, a gente tem que demonstrar esse amor sendo obedientes a Ele. E quantas vezes, ao educarmos os nossos filhos, a gente martela na cabecinha deles: olha, obedece o papai e a mamãe, senão você não vai ganhar aquele brinquedo, não é mesmo? E a gente precisa também reforçar essa mensagem da obediência por gratidão a Deus, essa obediência que agrada a Deus, o nosso desejo de obedecer porque Deus nos amou primeiro, em forma da gente agradecer a esse amor, porque a gente não merecia esse amor. E mesmo assim, Ele entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Então, a nossa obediência, ela é uma obediência em forma de amor e de gratidão ao nosso Deus. E isso a gente precisa também martelar e ensinar para os nossos filhos. Que Deus nos capacite e nos ajude nessa jornada de ensinar os nossos filhos a serem obedientes por amor. Que Deus nos abençoe. Até a próxima.
Obrigada, Raquel. Obrigada por trazer a palavra de Deus e lembrar para a gente que obedecer é por amor, é por gratidão a Deus, e é isso que a gente precisa ensinar para os nossos filhos. Mas voltando ao nosso assunto aqui, existe um ponto que às vezes é legal a gente lembrar. Existem crianças que têm algumas deficiências que hoje eu nem... Como chama hoje, Paty? Não é deficiente, mas crianças com deficiência mesmo. Com deficiência mesmo, porque achei que tinha mudado o nome. Não. Mas, e aí, como que é essa obediência? Né? Porque uma coisa é a gente falar, meu filho é desobediente, mas ele não tem nenhum problema. Outro ponto é, eu tenho um filho realmente deficiente, porque hoje tem inúmeras deficiências aí que são comportamentais e a gente sabe que não entram nessa lista, mas como trabalhar isso? Porque Deus fez ele daquele jeito. Né? Então, de alguma maneira, Deus tem um plano na vida dele de obediência também. Como é isso, Simone? Sim, a gente vai ter que entender o tipo de limitação que os nossos filhos têm, né? E a gente só pode exigir deles aquilo que eles podem nos dar, aquilo que eles têm entendimento para nos dar. Falou, né, desses problemas comportamentais, né? Então, você tem transtorno para tudo hoje, né? E medicamento, as mães entram com medicamento para crianças porque elas são muito agitadas, porque tem um transtorno agora que é transtorno opositor. O TOD. Né? Rebeldia, né? Ok. Se você vai falar de crianças que têm problemas reais, né? Problemas sérios. Eu sempre gosto de contar a história de uma amiga minha que tem um filho autista, mas autista daquele clássico, sabe? Aquele menino que sempre ficava se balançando, que não tinha conexão com o mundo exterior, né? E ela foi trazendo, né, para pelo menos ter contato com ela, com o pai, com os irmãos, né? Hoje ele é um adulto já de 30 e tantos anos, você vê claramente que ele é autista, mas ela nunca permitiu que ele fizesse uma pirraça para ela, por exemplo, né? Então, naquilo que ele entendia, naquilo que ele podia dar a ela, que ela sabia que ele podia dar a ela exigia dele. Então, você imagina um autista daqueles clássicos que hoje é um homem que obedece aos pais e que não sai sozinho, não conversa com qualquer pessoa, tem todas as limitações de um autista, mas ele é um homem temente ao Senhor, né? Então, é partir do pressuposto que aquela criança, ela tem um coração, ela tem uma alma, né, que já nasce no pecado, né, como diz lá no Salmo 51, verso 5, e que precisa ser restaurado, que precisa de um salvador, né, que precisa de um redentor. E qual é a maneira de trazer essa criança a Cristo? Submetendo à vontade dela, né? Então, mesmo as crianças que têm algum tipo de atraso, né, e de dificuldade, é claro que você não vai exigir dela tudo que você exige de uma criança que não tem problema nenhum. É claro que não. Como você não exige de uma criança de 1 ano o que você exige de uma criança de 5, né? Mas você, como mãe, você vai ter que ter olhos bem abertos e percepção para saber o que ele entende, né? E onde ele pode ser freado, e aquilo que ele não entende, você vai ter que relevar, né? Então, é como você falar para mim, mas uma criança de 9 meses, por exemplo, ela não entende que se ela botar a mão na tomada, ela vai levar um choque. Realmente, ela não entende. Uma de 5 já entende. Mas aí você vai falar para aquela criança de 9 meses, né, que está engatinhando, explorando a casa. Não coloca a mãozinha aí. Mamãe não quer que coloque. Aí ela vai e coloca. Aí você vai repetir para ela que ela entenda. Não coloque a mãozinha aí. Se você perceber, na 3ª vez, ela vai indo, ela já vai olhar para você. Para ver se você está olhando. Ela não fala ainda, né? Tem, né, todas as conexões feitas, como uma criança mais velha tem. Mas aqui... Entendeu? Então, nós como mães temos que ter olhos abertos para perceber aquilo que os nossos filhos podem nos dar, né, em questão de obediência, né? Isso vale também para aqueles filhos que têm algum problema. Interessante essa parte que você falou da criança de 9 meses, Simone. Eu já lembrei aqui dos meus com 9 meses, era igualzinho a sua narrativa. Você explicava, não quero, não pode, é para o seu bem, e daí já ia te olhando, né? Aí depois vai crescendo, são outras dificuldades.
E eu vou ser sincera que é cansativo demais. Demais. Olha, tem hora que tá lá na desobediência, na falta, sabe, de tudo. E aí dá vontade de ignorar. Pra fazer de conta que você nem tá vendo a desobediência. Porque cansa. Gente, cansa ficar toda hora. Olha, faz isso, eu não te pedi isso, olha a hora que é, não está tirado da mesa ainda, tem que guardar o caderno, olha, cansa, gente, orientar cansa, educar cansa. E a gente pensa, por que eu dei essa ordem? Exato, agora ele tem que agora cumprir. Eu vou ter que cobrar até o fim. E tem hora que cansa de dar vontade, dá vontade de desistir, dá vontade de... Com fazer de conta que a gente não está vendo, ignorar, passar por cima, mas não pode, porque disso também não será cobrado. A palavra de Deus é muito clara quando ela diz que nós devemos educar, inculcar, e é a todo momento, e é sendo constante. Aí, Simone, eu te pergunto, como que a gente faz para ter essa constância com mais leveza? Porque é tão cansativo que tem hora que irrita e se torna pesado, sufocante, né? Como que a gente faz para ter esse equilíbrio? Ajuda a gente. Eu estava falando de um texto aqui, indo para mostrar para vocês. Texto de Isaías 43, 24. Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. É isso aí. É um texto de Deus falando com o seu povo, né? Então a gente não pode, e nós somos assim também, né? Então uma coisa que está sempre muito presente na criação dos filhos é a lembrança de que nós também somos pecadores, de que nós também damos trabalho e que nós também somos desobedientes, né? E aí quando a gente lembra disso, a gente vai lembrar que a gente tem um pai que não desiste de nós, que nos corrige, né? Como diz lá, é um texto que eu amo, quando ele fala, eu nem sei ele aqui, mas eu vou ficar devendo para vocês a referência dele, mas que ele diz assim que quando o meu povo pecar, né, castigá-lo-ei com varas de homens, com varas de filho dos homens, mas jamais apartarei dele a minha misericórdia, né, que é um padrão maravilhoso, né, um retrato maravilhoso da paternidade do Senhor, que é o padrão que nós devemos seguir também, né? Então, uma das coisas que a gente precisa lembrar nessa ideia da constância, né, que é algo importantíssimo. Tem um autor que ele fala, nunca dê uma ordem que você não esteja disposto a fazer cumprir, né? Porque senão a gente passa a ter duas palavras e os nossos filhos vão aprender isso muito rápido, né? Então a nossa palavra tem que ser uma só, né? Então essa questão da constância, ela é uma das mais importantes na criação dos filhos. Sabe por quê? Porque quando a gente questão de princípios que tem que estar bem fundamentados no coração da gente para que a gente tenha forças na hora da luta, né? Nessa hora que a gente dá vontade de falar, vou desistir. Esses princípios têm que estar muito bem fundamentados, né? Tem que estar muito bem claros. O que a gente vai ensinar para os nossos filhos quando a gente é constante? A gente vai ensinar para eles uma regra de ouro, não só na criação dos filhos, mas na vida, né, que é o texto bíblico de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também se fará. A gente precisa ensinar aos nossos filhos que todos os nossos atos têm consequências, boas ou ruins, dependendo do ato, né? E se nós não somos constantes, né? Se hoje a gente não liga, amanhã a gente repreende e corrige, depois da manhã a gente está cansada, está de TPM, está estressada, está com dor de cabeça, a gente deixa para lá. A gente vai ensinar sem ensinar, né? A gente vai ensinar de modo tácito aos nossos filhos que ele pode jogar com a sorte, né? Que ele pode fazer aquilo que ele bem entende, porque pode ser que dê ruim, pode ser que não, né? Depende. Quando você é aquela mãe constante, né? Quando o seu filho sabe o que esperar de você, quando ele sabe, olha, eu realmente não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou me dar mal.
eu tenho certeza que eu vou me dar mal, né? Quando nossos filhos entendem isso, isso vai trazer temor ao coração deles, e é isso que a gente busca, implantar esse temor, né? Que é aquele respeito, né? Que o filho deve ter ao pai, assim como nós devemos ter ao Senhor. Por quê? Porque nós sabemos que as consequências virão, né? Eu sempre lembro do texto, gosto de falar dele, do texto de Natã, quando vai repreender a Davi por seu pecado com Batseba e sobre a morte de Urias, né? E Natã chega e fala com o rei, né? Correndo o risco de ser morto, né? Fala lá da história da cabritinha, da ovelhinha, sei lá, e ele diz: tem que matar esse homem que tirou a única ovelha que ele tinha. E aí Natã diz para ele: esse homem é ter. E na mesma hora Davi cai em si, né? E ele fala: poxa, pequei, né? Pequei contra o Senhor e tal. E Natã fala para ele uma coisa muito interessante: o Senhor já te perdoou, tá tudo bem, mas a espada jamais se apartará da tua casa. O teu filho que te nasceu vai morrer, né? E o que você fez, as ocultas, vai ser feito nos palácios, né? E aí você olha a vida de Davi, você vê como ele sofreu consequências familiares a vida inteira. E o que isso gerou nele? Um homem segundo o coração de Deus, né? Então, ele foi perdoado. Veja que lição maravilhosa para os pais, né? Ele foi perdoado, ele é amado, ele aceita novamente a comunhão do pai. O dele traz disciplina sobre a vida dele, traz consequências, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo, importantíssimo. Porque se nós criamos os nossos filhos, eles achando que a vida é assim e que Deus é assim, eu faço e levo um grito ou levo uma bronca, né? Mas nada de corretivo é feito. Se ele cresce pensando isso, então ele vai ter prejuízo não só na vida dele social, né? Porque o mundo não funciona assim. Se você resolve não ir trabalhar 6 dias na semana, o teu patrão vai te mandar embora. Tchau. Com certeza. Né? Mas eu não queria, mas meu coração estava dizendo para eu não ir. Ok, querido, fica com seu coração, mas você está no olho da rua, né? E muito menos a nossa vida com Deus pode ser guiada pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos, né? Mas pela obediência. Verdade. E a gente está falando aqui de educação, disciplina e obediência de crianças, né? Que é extremamente desafiador, né? A Simone já falou aí de pessoas de 30 anos que estão perdendo de goleada para criança de 2 anos de idade, né? E eles crescem muito rápido, né? Eu me lembro que um dia eu fui dar uma ordem para minha filha e eu percebi que foi mais ou menos assim, era o dia do vestibular, né? Ela já tinha 18 anos e ela era filha do meio. Hoje ela já é casada, nem mora comigo, né, há muito tempo, mas... E ela e a mais velha estavam se preparando para sair de casa naquele domingo para prestar o vestibular, né? Naquele dia nem foram na igreja, nós fomos, e quando eu cheguei, ela estava toda confortável no sofá, né? Assistindo a televisão, né? Eu falei: ué, mas você não parece que está preparada para ir prestar o seu vestibular? Eu falei: mas eu desisti, eu nem vou mais, porque eu repensei o meu curso, eu vou deixar para o próximo ano. E a gente estava muito em cima da hora, né? Tinha que ir lá para prestar o vestibular. E eu falei para ela: levante-se, você vai. E quando ela levantou, eu tive que olhar para cima para terminar a bronca. Eu tinha crescido muito, ela era mais alta que eu, ela é mais alta que eu, né? E ela se levantou e ela falou: tá bom, você está mandando, eu vou. E ela foi, e ela passou, entrou na USP, tudo. Assim, foi um momento de crise ali dela, né? Que ela titubeou. E eu achei isso me marcou muito, porque assim, ela estava acostumada a obedecer. Então ela falou: você está mandando, eu vou. E ela foi, né? Mas eu já passei por outras experiências também que nem sempre foi assim. De repente você está ensinando obediência a uma criança, ela vem obedecendo e de repente ela chega, você olha, você está de frente a um adolescente ou um jovem cheio de ideias, cheio de conceitos, cheio de opiniões próprias e você precisa investir, a sua missão ainda não acabou, né?
seu desafio ainda não acabou. E eu queria pedir para a Simone deixar uma palavra de instrução e de encorajamento para mães e pais, né, de adolescentes e jovens que ainda têm uma jornada para cumprir em relação a esse assunto da obediência. Você falou muito bem. A gente tem a ideia, né, a tendência de achar, né, que a nossa responsabilidade com eles vai até certo ponto e dali para frente, né, é com eles, né? Não é assim. Né? Eu não sei quem foi que disse que fez 18 anos é dono do nariz. É dono do nariz se casar e estiver na casa dele, né? Mas se estiver na nossa casa, ainda sob a nossa responsabilidade, né? Ele pode ter a idade que ele quiser. Ele tá ali, ele tá. Lógico que o tratamento é diferente, você tá tratando com um adulto, né? Mas você continua como pai, como mãe, sendo autoridade. E olha, eu vou te falar, você só conseguiu fazer isso com a sua filha numa idade do vestibular porque você fazia isso, foi o que você falou, né? Era uma constante na casa de vocês. Porque você imagina essas mães, eu vejo muito isso hoje, né? Mães que têm que usar da força física para fazer com que uma criança obedeça. Esses dias eu estava na igreja, aí uma igreja que eu fui visitar, e estava muito frio, estava nevando, e tinha um menino de 2 anos que não queria vestir o casaco. E a mãe, ao invés de falar, vista o casaco, ela entrou numa luta corporal com ele. E o menino se jogava, tirava o braço, e ela prendia, e ela segurava, e o menino gritava. Fiquei olhando, eu falei, misericórdia. E quando esse menino tiver 15 anos? Né? Então, a obediência, ela não pode, você não pode entrar você tem que segurar o menino, agarrar o menino, né? Ele te obedeça, ele tem que obedecer a sua palavra, né? E quando você faz isso desde sempre, né? Quando ele chegar é claro, ele vai ter as dificuldades típicas da idade dele, né? Como nós tivemos também. Mas se o princípio de submissão à autoridade foi plantada no coração dele, essa fase vai ser uma fase deliciosa. Vai ser uma fase... Eu lembro muito do livro do Paul Oportunidade, que ele foi sensacional, que ele ensina a gente a continuar construindo pontes para o coração dos nossos filhos, né? Porque a gente fica meio em crise quando eles chegam na adolescência, né? A crise é nossa. É tipo, ele era uma criancinha, eu podia mandar nele, agora ele tem gosto próprio, ele tem ideias. Será que eu posso mandar nele ainda? Será que eu ainda sou mãe dele mesmo? Será que ele tem que se submeter a mim? A gente fica sem saber como agir. E aí, quando quer mandar neles, quer mandar gritando, quer mandar desrespeitando, e eles não aceitam, né? Aí vira uma guerra dentro de casa, né? E uma coisa que eu sempre gosto de dizer para as meninas, né? De Deus, para que os nossos filhos nos obedeçam. A gente não exerce autoridade na vida dos nossos filhos porque a gente resolveu que é assim. Eu quero, vai ser melhor para minha família. Deus ordenou que fosse assim. É o 5º mandamento, o 1º mandamento com promessa, né? De longa vida, né? De que se vá bem na face da terra, né? É o princípio de obediência às autoridades, ali autoridades como um todo, né? Então, se nós entendemos isso, quando nós vamos exigir isso dos nossos filhos, nós vamos exigir com um coração diferente, né? Nós vamos exigir isso porque nós também estamos debaixo de autoridade, né? Daí a autoridade bíblica e a liderança bíblica é totalmente diferente da liderança do mundo, né? A cabeça é outra, né? A ideia é outra. Então, quando a gente faz isso com os nossos filhos adolescentes, por exemplo, né? A gente exerce autoridade sobre eles, mas com os adolescentes eu sempre gosto de dizer, né, que a gente começa um joguinho de solta e puxa, né? Afrouxa, deixa ele andar um pouquinho, fez más escolhas, você puxa, não é assim, é por aqui. Você vai orientando o caminho, mas você vai deixando ele ir, porque já ele vai embora, né? A gente tem que entender isso também, a gente tem que lembrar que a gente está lidando, desde eles pequenininhos, a gente está lidando com irmãos em Cristo, né? Com pessoas que são iguais a nós, não são inferiores a nós. Mas eles não são inferiores a nós, eles são iguais e são irmãos em Cristo, comprados e remidos pelo mesmo sangue, né? Então há que haver desde sempre, mas principalmente na adolescência, respeito ao falar com eles, respeito com as palavras que usamos com eles, lembrando que eles estão caminhando para se tornar adultos e mostrar que você respeita isso. Isso é tão importante, né? Tão importante quando um adolescente de 12, 13 anos começa a contar aquelas piadas que você fica... Acredito que tem que ouvir essa série de piadas de novo, hein, cara? Mas você ri com isso.
você ficar ali, em vez de você falar, vai pro teu quarto, para de falar besteira, vai ler um livro, né? Mas quando você se interessa por ele, né? Quando você, poxa, você também não contava piada boba quando você tinha 12 anos? Contava, né? Então, da gente se interessar pela vida deles, pelos assuntos deles. Quando a gente tem essa ponte, né, a obediência é muito mais fácil, né, do que quando a gente vira inimigo deles, né? Quando a gente se coloca em campos opostos, aí fica muito difícil. É preciso ter intimidade, né, para disciplinar. A gente não disciplina aquele que a gente não tem intimidade, né? E a gente estava aqui conversando e você falou assim, ainda está dentro da minha casa, eu vou disciplinar. Mas e quando ele vai embora, né? E quando a criança já vira um adulto, como é que é essa disciplina? Porque isso nem tá no nosso script, né? Mas como é que é essa disciplina do adulto? Porque eu percebo, assim, muita orientação da minha mãe, né? É diferente, né? Mas hoje eu sou casada, então eu respondo ao meu marido. Mas enquanto eu não sou casada, eu respondo aos meus pais. Como é isso? Exato. É isso mesmo, né? Enquanto você é solteiro, a autoridade é dos pais, né? Essa autoridade só cessa quando ele se casa. Né? Aí eles vão formar um outro núcleo familiar, é outra família, né? E isso é muito interessante, porque nós pais precisamos aprender isso, né? Que tem limite, cessa, né? O exercer a autoridade sobre os nossos filhos cessa. Se a gente não aprende isso, a gente vai ter muito problema. Porque a gente vai continuar achando que a gente tem que dar palpite nas decisões deles. E a gente não tem mais. Enquanto eles estão dentro de casa, a gente vai orientando. Depois, a gente vai ficar meio assim, tô aqui, se precisarem de mim, pode perguntar. Mas não vão me mais, né? Então, só fica na janela, né, Simone? Só na janela. Todo o trabalho é feito anteriormente, né? Então, se você é aquele pai que respeita seus filhos, que sempre respeitou, que cultivou uma relação de amizade, de proximidade com eles, quando eles vão embora, então eles vão querer, né, te ouvir, eles vão querer estar junto. Então, isso é muito importante. A questão do 5º mandamento é muito interessante. Quando fala honra teu pai e tua mãe, existem 2 tipos diferentes de honra aí. Né? E a honra do filho solteiro, né, do filho que está debaixo da autoridade dos pais, é com relação à obediência. Já a honra dos filhos casados é em questão de respeito, de cuidado, né, de provisão, de reconhecimento, né? É diferente, né? O campo de ação é completamente diferente. Simone, obrigada. Quanto aprendizado. A gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esse assunto, sobre esse tema. Eu acho que é gigantesco a quantidade de aprendizado que a Bíblia traz para a gente nesse assunto e o quanto a gente deixa isso de lado, né? Quanto a gente vai buscar no mundo. E a gente tem um quadro aqui, você falou que você já está mais para a mulher de Tito, né? E a gente tem um quadro aqui inspirado nesse versículo que é o Alô Vovó. Pode rodar o quadro Alô Vovó. Oi pessoal, tô com saudades de estar aí no sofá, numa conversa tão gostosa com vocês. E que tema, hein, Simone Quaresma? Nossa, que maravilha esse tema pra gente. E que difícil também, porque eu sempre penso que como falar sobre obediência se nós ainda estamos aprendendo sobre ela, não é? Eu me lembro quando os meus filhos nasceram e vendo também os meus netos agora, como a obediência não é algo natural, como é natural aos pássaros, às plantas, aos astros, a tudo que Deus criou, né? Mas o ser humano é diferente, ele perdeu lá no Éden a capacidade de ter uma obediência natural e a gente tem que ensinar, não é verdade? E como é difícil. E eu acredito que é muito difícil para a gente ensinar, porque nós também ainda não aprendemos sobre essa obediência, a obediência verdadeira a Deus. Eu me lembro que os meus filhos, quando pequenos, quando eu dava uma ordem, eles cumpriam. Mas eu fui percebendo que eles cumpriam não exatamente na hora que eu dava a ordem, mas depois,
quando eles terminavam alguma atividade, quando eles resolviam fazer aquilo que foi pedido. E depois também observei que não era imediata, ela também não era interna. Muitas vezes eu os vi me obedecendo com a cara fechada, bravo, fazendo o que eu tinha pedido de maneira contrariada. Não era uma expressão do coração, com alegria, de ter entendido o que foi pedido. E também ela não era imediata, ela não era interna e ela não era inteira. Eles obedeciam parte do que eu havia pedido. E aí a gente começa a refletir como é exatamente assim que a gente se comporta diante das ordens de Deus. Então, essa é a nossa dificuldade, de ensinar uma obediência dos filhos em relação a nós pais, para que eles possam, quando tiver a capacidade de entender, quando eles forem alcançados pelo Evangelho, para que eles também obedeçam ao Senhor de igual forma. E para isso nós precisamos da ação do Espírito Santo, porque a verdadeira obediência, como eu disse, ela não é mais natural a nós, ela tem que ser pela graça. É tão difícil a gente entender que quando a gente se esforça e obedece uma ordem do Senhor, ainda é pela graça, que a gente sozinho jamais vai obedecer ao Senhor. E uma coisa que também sempre pesa para mim na questão de ensinar a obediência, nós temos compromisso de ensinar a obediência através da bondade, da benignidade, da mesma forma que o Senhor tem nos ensinado. Ele nos atraiu com laços de misericórdia, de amor, Ele nos amou primeiro. Essa é a base da nossa obediência ao Senhor, e ela precisa ser imediata, ela precisa ser interna e ela precisa ser inteira. Eu gosto de lembrar de 1 Samuel, onde fala que Deus, 1 Samuel, só um minutinho aqui, a gente anota, né, e na hora não consegue. 1 Samuel 15, 22, onde fala que o Senhor não se agrada de sacrifícios, mas se agrada de obediência. Um beijo, saudades de vocês. Obrigada, Elza. Vocês estão com saudade dela, gente? Por enquanto a gente está aproveitando ela lá longe, porque acho que vocês já sabem, ela está aproveitando da netinha que nasceu lá no Canadá, mas a gente está te esperando de volta aqui no sofá, tá bom, Elza? E Simone, você tem alguma coisa para falar que ficou faltando? Algum ponto? A gente realmente está chegando ao fim, mas a gente está sedento aqui. Eu já falei para ela, gente, que vai ter parte 2, tá bom? Por favor. Olha, foi um prazer participar aqui com vocês. Eu acho que realmente é o que você falou, esse é um tema gigantesco, né? E é um tema que nós, mães, precisamos nos debruçar. Tem muito recurso hoje, tem muita gente falando de tudo, né? Tem muita gente falando muita besteira, né? E o meu convite para você é: volta para as veredas antigas, né? Porque quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando daquele que é o Criador. É Ele que criou teu filho, né? Então, se Ele criou teu filho, né? Se Ele criou o ser humano, Ele sabe melhor do que ninguém o que o ser humano precisa, né? E eu queria terminar deixando para vocês um dizer de Richard Baxter, que fala assim: que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação das suas almas, para o bem da igreja, da sociedade e para a felicidade do mundo, né? Então, quando nós criamos sabiamente os nossos filhos para o Senhor, todo mundo sai ganhando. Ele sai ganhando, a gente sai ganhando, a igreja de Cristo sai ganhando e o mundo se torna um lugar um pouquinho melhor. Com certeza. Eu acho que tem... Simone, eu queria que você deixasse seus contatos. A Simone tem curso, a Simone tem um YouTube, um Instagram
recheados de conteúdo. Deixa pra gente seu contato, Simone, onde a gente acha, onde o pessoal vai te ouvir. Tá bom, vocês vão me ouvir lá no Simone Quaresma Oficial, lá no Instagram, né? Tô sempre publicando coisa, sempre, o tempo todo. No YouTube também, tudo que eu produzo tá lá também no YouTube, tem muito material para você ouvir. E tem um curso também, né? O Criando Filhos para Deus, que é um curso que a gente lança. Vai ser lançado agora, a gente vai lançar a 8ª turma agora no comecinho. Um curso que visa falar especificamente sobre criação de filhos, né? Então a gente fala sobre obediência, princípios de obediência, a gente fala sobre disciplina, sobre discipulado, né? Sobre planejamento familiar. Então é um curso bem completo, tá bem... E em setembro abre aí a 8ª turma do curso Criando Filhos para Deus. Que bênção, Simone. Mais uma vez, muito obrigada. E para fechar esse programa, né, não podia deixar de falar uma coisa que a minha mãe falava para mim. A minha mãe sempre falou para mim assim: primeiro, você faz o que eu estou falando. Depois você pergunta por quê. E hoje, sendo mãe, eu entendo. O pai e a mãe têm a responsabilidade que Deus deu para eles. E eles, com certeza, já viveram, já passaram e já sabem qual a consequência daquele seu ato. Então, ensina para o seu filho isso. Mostra para ele que você foi escolhido por Deus. Que ele está ali com você, porque você não é ele não é seu, ele é de Deus, ele está só emprestado. E que você também está cumprindo ordens. Eu acho que isso vira uma chave na nossa educação e no nosso pedido de obediência para o nosso filho gigantesco. Eu tremo de pensar que eu estou deixando isso de lado na minha casa, porque eu estou deixando isso de lado para Deus. Não é para o meu filho. Né? Tem um provérbio que fala que a correção tem que começar hoje, para amanhã ele ser bom. E no ditado popular, é melhor que seu filho chore hoje do que você chore amanhã. Né? Então, que a gente possa entregar, que a gente possa viver, que a gente possa descansar e entender que tem graça, apesar de terem dias difíceis, dificílimos, como a Paty disse, que a gente vai querer largar tudo e fingir que nem está presente, né? Ser a mulher invisível do momento. Deus está com você, Ele está te carregando no colo, Ele está te guiando e Ele está te dando força. Porque quando a gente cumpre a vontade dEle, quando a gente cumpre a palavra dEle, Ele não larga da gente. Um super beijo, pessoal. Aproveitem isso e se lembrem, há um belo lugar na graça de Deus para a maternidade. Até o próximo programa. Tchau, pessoal!